Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre o porquê as Stacys elas odeiam os Shads e por que a maior ruína da vida de um Shad é ele resolver se relacionar a médio ou longo prazo com uma Stacy. E eu vejo que isso é uma coisa pouco falada aqui na comunidade. Geralmente o pessoal tem aquela ilusão, principalmente o pessoal assim mais da Black, que é uma coisa até que tem caído por terra, mas já foi um mito aqui na nossa comunidade durante muito tempo, as pessoas acharem que os Shads eles são meio que super-humanos e que geralmente eles não se dão mal em quase ocasião nenhuma. Mas hoje em dia você vê, né, que existem muitos Shads aí, cara, que já se deram mal também, que já passaram por situações. Eu irei recapitular algumas e tecer aqui uma tese sobre o porquê a maior ruína de um Shed é ele se relacionar a longo prazo com uma Stacy. Bom, um motivo que isso geralmente acontece é muito simples. Uma mulher, quando ela é muito bonita, no caso da Stacy, ela basicamente não tem motivo para entrar em um relacionamento. Então, quando ela entra com o Shed, geralmente ela vai entrar por outros motivos, não por necessidade. Primeiro, uma mulher quando ela é muito bonita, ela geralmente é muito validada. Aí você vai falar: "Ah, mas o homem que é muito bonito também". Não da mesma forma, tá? Primeiro porque a libido masculina ela é maior. E aí você vai falar: "Ah, Lion, mas não existe um consenso a respeito da libido masculina ser maior que a feminina. Só o que realmente é maior é a testosterona do homem, que é entre 12 até 15 vezes maior que a feminina. Agora, a libido é algo variável, é algo que tem contexto. Bom, basta você ver a seguinte maneira: o homem, pelo fato dele ter mais testosterona, isso faz com que ele seja mais visual. Ao contrário da mulher, que ela precisa de outros estímulos externos, como por exemplo contextos, ela precisa usar muito mais a imaginação, ela precisa de ser estimulada de diferentes formas, né? Então, o homem, ele tem a libido dele estimulada basicamente o tempo inteiro. Então, se você, por exemplo, for numa página inicial do YouTube, você vai ver um clipe com uma cantora com pouca roupa ali na capa do vídeo. Você for no Instagram, em poucos minutos você vai ver alguma foto sensual. Você for, por exemplo, no TikTok, você rolar a barrinha para cima, em poucos minutos você já vai ser exposto a algum vídeo ali de mulher com pouca roupa dançando. Então, basicamente, a libido masculina, ela tá o tempo inteiro sendo estimulada. Então, é claro que ela vai ser maior que a feminina, porque ela é muito mais fácil, né, de ser iniciada, de ser estimulada. E isso é um fator crucial, isso é inclusive uma coisa proposital, porque um homem, quando ele está com a libido alta, ele é muito mais propenso a agir com a parte mais, digamos assim, dos baixos instintos, né? Então ele vai validar mais mulheres, ele vai fazer mais favores. Por quê? Porque uma das coisas que mais ativa a benfeitoria masculina para com a mulher é a possibilidade de ter sexo com ela. Então, muitas vezes, esses caras que são cavaleiros brancos, eles agem por um impulso, simplesmente por um impulso sexual, cara. Então, às vezes, um cavaleiro branco que tá ali protegendo uma mulher, que tá na balada sendo assediada, ele tem o mesmo fim que o cara que tá assediando a mulher. Os dois estão agindo pelo mesmo fim, só que um está agindo pela via errada, pela via de muitas vezes até de cometer um crime, e o outro está agindo pela via da proteção, mas ambos querem o mesmo fim, ambos têm o mesmo desejo, que é o quê? O desejo de muitas vezes ficar com aquela digníssima da situação, né? Então você imagina uma mulher que ela é extremamente bonita, o tanto de validação que essa mulher tem, o tanto de favores que essa mulher recebe, o tanto de facilidades que ela vai ter também para, por exemplo, arrumar emprego. A gente sabe que o efeito Halo, ele é um encurtador de caminhos. É claro que muitas vezes existe essa coisa da mulher bonita sofrer preconceito, isso é uma coisa que acontece muito mais com a mulher, dela meio que ter que provar que ela não é burra pelo fato dela ser muito bonita, isso às vezes acontece.
Mas eu acho que isso é muito mais exceção do que regra, assim. No geral, elas têm muito mais facilidade, porque sempre vai ter um chefe mangina ali que vai ter interesse sexual nela, que às vezes vai subir ela de cargo. Na firma onde eu trabalho, por exemplo, tem muita mulher bonita sendo contratada sem muitas vezes ter competência, simplesmente porque é entendido que clientes eles vão aos estabelecimentos, principalmente clientes com potencial financeiro, clientes homens, principalmente boomers mais velhos, assim, eles são extremamente carentes de validação feminina. Então, eles geralmente sempre preferem ser atendidos por moças bonitas, e o que faz eles ficarem muito mais propensos a fecharem negócios e tal. Então, assim, isso aí é uma coisa que as empresas elas já entenderam, que parte da clientela masculina é simplesmente atraída pelo efeito halo. Então eles vão lá, contratam mulheres simplesmente porque elas são bonitas para embelezar o ambiente, e isso vai fazer com que atraia uma clientela masculina. Então muita mulher bonita, ela tem a sua vida facilitada em diferentes ramos, né? Você vai ver, tem ramo de modelo, ramo de artístico, ramo de televisão, etc. Então, uma mulher que ela é muito bonita, uma Stacy, ela sempre vai, nunca vai passar desapercebida. Então, ela vai ter a vida dela muito facilitada pelo fato de simplesmente ela ter uma beleza. Então, isso vai fazer com que ela, basicamente, todas as necessidades que ela tem, que um relacionamento supriria, ela já vai ter suprida fora dele, tá? Questão de validação, questão financeira, questão de proteção, provisão. Então, basicamente, uma Stacy ela não tem motivo para entrar em um relacionamento. E é isso que os caras Shads eles não percebem, né? O Shed ele basicamente também não tem. Mas diferente da mulher, o homem ele é mais inclinado a entrar em um relacionamento do que elas, tá? Isso é uma coisa pouco falada, mas o homem ele deseja muito mais um relacionamento do que uma mulher, por incrível que pareça. Depois eu farei outros vídeos aí, se houver necessidade de explicar o porquê disso, mas eu não vou me alongar muito aqui não. O tema, o foco central é outro, né? Então, o que que acontece? Quando uma Stacy ela vai entrar em um relacionamento, principalmente com o Shed, ela vai entrar totalmente suprida, ela não vai ter motivos, né, lógicos para entrar em um relacionamento, visto que todas as necessidades dela já foram até então atendidas. Então, por que que elas geralmente entram em relacionamentos com os Sheds? É muito mais por uma questão de ego, tá? E como elas geralmente já têm o ego muito inflado, o que que ela vai fazer em um relacionamento com o Shed? Geralmente ela vai entrar para descaracterizar, ela vai entrar como uma forma de validação para outras mulheres, para passar uma mensagem de que elas são tão bonitas que elas são capazes de fazer um Shed se dobrar a elas. E é o que geralmente elas fazem com os caras. Então você tem inúmeros casos aqui que eu vou colocar, inúmeros não, alguns, né? Alguns casos pontuais aqui que eu lembrei de caras Sheds famosos que se relacionaram com o Stacy e eles simplesmente foram humilhados, tá? Então, o primeiro caso que me vem à cabeça aqui é o do Rodrigo Santoro. Há muito tempo ele teve um namoro com a Luana Piovani e a Luana Piovani ela simplesmente cucou o Rodrigo Santoro com o Dado Dolabella, tá? Então, assim, não necessariamente o Shed ele precisa ser um beta, ou muitos deles são, né? Muitos dos que se relacionam com essas Stacies aí, eles desgraçam a vida deles porque eles são betas, mas não necessariamente um Shed para ele se dar mal com uma Stacy, ele precisa ser beta. Ele simplesmente precisa cometer o vacilo, cara, de se relacionar a médio ou longo prazo. Acabou, velho. Aí ele pode desgraçar a vida dele. Então, nesse caso, o Rodrigo Santoro, ele simplesmente estava namorando com a Luana Piovani, até onde eu sei, acho que eles não se casaram. E ela simplesmente traiu ele com o Dado Dolabella, né? E assim, isso é uma vergonha, né? Porque ela sai totalmente validada da situação e ele sai totalmente envergonhado. Então, muitas das vezes elas fazem essas coisas de propósito. Elas vão lá, se relacionam com um cara extremamente bonito e humilham ele, né? Então, outro caso que você tem também que é bastante famoso é o caso da Angelina Jolie, que ela se casou com o Brad Pitt. E a Angelina Jolie, ela simplesmente. O Brad Pitt, antes de se relacionar com a Angelina Jolie, ele namorou durante bastante tempo com a atriz Jennifer Aniston, né?
E a atriz Jennifer Aniston, ela é uma mulher que ela não é considerada uma Stacy, né? Se você for comparar ela com a Angelina Jolie, é óbvio que a Angelina Jolie ela possui mais beleza, principalmente no seu auge, né? Então, ela namorou com o Brad Pitt durante bastante tempo, né, a Jennifer Aniston, só que aí quando os dois fizeram aquele filme Senhor e Senhora Smith, ele e a Angelina Jolie acabaram tendo um caso e ele traiu a Jennifer Aniston, né, com a Angelina Jolie. A Jennifer Aniston acabou o relacionamento, eles estavam perto de casar, inclusive foi uma coisa extremamente traumática para ela. E ele depois se relacionou com a Angelina Jolie, eles namoraram, depois casaram, adotaram filhos, né? E ela sempre fazia micro-humilhações, né, para o Brad Pitt, falava que não queria ter um filho dele e tal. Depois de muito tempo é que eu acho que eles resolveram ter filhos biológicos, mas a princípio, toda essa ideia de ter filhos e tal, partia sempre do Brad Pitt e ela sempre queria adotar crianças, né, crianças africanas, crianças asiáticas. Depois de muito tempo foi que eles começaram, que eles tiveram filhos biológicos, muito mais por insistência do Brad Pitt. Então, assim, ela sempre, em qualquer oportunidade que ela podia, ela humilhava, né, de fazer uma brincadeirinha, fazer uma coisa que diminuía o Brad Pitt em algo assim. E isso acontece muito, né? Eu lembro muito também daquele Rodrigo Hilbert, que é casado com aquela Fernanda Lima, também a mesma coisa. Ela sempre que pode, ela desmerece qualquer coisa. Ela já deu entrevistas dizendo que não sabe o porquê que as pessoas falam que o marido dela é tão diferenciado, para ela ele não faz nada demais e tal. Ela sempre desmerece o cara, sempre faz alguma micro-humilhaçãozinha com o sujeito. Então elas fazem muito isso. Elas se casam com homens que qualquer outra mulher poderia ter e elas humilham esse cara como uma forma de passar uma mensagem para outras mulheres de que elas são tão bonitas que elas conseguem fazer esse tipo de cara se dobrar perante elas. Isso é um sinal de poder, um sinal de atratividade forte. Então, voltando aqui no caso do Brad Pitt com a Angelina Jolie, depois de um tempo eles acabaram se separando, não sei o porquê. Não sei se houve traição ou se não houve, mas enfim, eu sei que nesse divórcio daí o Brad Pitt ele saiu perdendo cerca de 50 milhões de dólares, foi o que disseram aí. E assim, ele não há sinais de que ele era um beta na relação, mas existe um episódio até falado pelo canal Elden Kruger, né? Que eu vi esse vídeo no canal dele, onde ele relata que um dos filhos do Brad Pitt, um asiático aí, ele estava fazendo um escândalo no aeroporto, né, por conta de uma situação aí, e o Brad Pitt simplesmente repreendeu ele e tal, e ele respondeu de uma maneira extremamente mal educada ao Brad Pitt, e o Brad Pitt deu um soco no cara, simplesmente deu um soco nele, e depois de um tempo, esse filho falou que ia processar o Brad Pitt. Ele foi incentivado pela Angelina Jolie, ou seja, a Angelina Jolie começou a colocar os próprios filhos contra o Brad Pitt, incentivou esse filho a simplesmente entrar com um processo contra o próprio pai, né? Então, assim, você vê também outro caso, por exemplo, da Amber Heard, que desgraçou a vida do Johnny Depp, né? E tem gente que fala que o Johnny Depp não é Shed. Basta você ver, cara, a foto do Johnny Depp quando ele era jovem, entendeu? Quando a pessoa envelhece um pouco, é óbvio que ela vai perder parte da atratividade. Olha a foto do Johnny Depp, cara, quando ele era novo. Você vai ver que o cara ele é Shed. E a Amber Heard, ela é uma Stacy. E enfim, o que ela fez, bicho? Simplesmente fez uma falsa acusação contra o cara, desgraçou a vida artística dele todinho, porque o tempo que ele perdeu num processo completamente desgastante, ele perdeu a oportunidade de fazer filme, ele ficou em um holofote completamente negativo, tudo que ele aparecia repercutia essa notícia, então consequentemente ele era pouco chamado para fazer trabalhos, que é isso que acontece, embora ele fosse inocente, embora não houvesse provas, a gente sabe como é que o sistema ele é. A princípio, a palavra da mulher sempre ela vale mais até que se prove o contrário. Então, isso acabou com a vida artística do Johnny Depp. Depois ele até saiu vitorioso, mas o cara saiu em frangalhos, entendeu? Completamente arrasado, desgastado desse processo, completamente destruído, né? E ela simplesmente falava, olha, ninguém vai acreditar em você porque você é homem, entendeu? Principalmente uma mulher bonita, isso gera muito mais credibilidade. Então você vê que em uma situação de queda de braço, a Stacy, assim, ela humilha o Shed, se ela quiser. Ela acaba com o Shed. E geralmente esse é o desejo oculto da maioria delas, tá?
é se relacionar com o Shed para acabar com a vida dele, porque isso a faz vitoriosa perante outras mulheres. Ela vai passar uma mensagem subliminar de que ela é tão poderosa que ela conseguiu deixar um cara que é extremamente valoroso, né? Questão de aparência, questão de fama, status, dinheiro. Ela conseguiu deixar esse cara dobrado perante ela. E isso demonstra poder. Então, numa situação como essa, véio, a Stacy, assim, ela moga o Shed completamente, tá? Porque ela tem todo o aparato sistêmico, ginocêntrico, principalmente em países aí como Estados Unidos, Brasil e outros da América Latina, onde a palavra da mulher ela sempre vale mais. Ela tem todo o aparato, além dela ter muito mais validação. Então, assim, quando ela entra num relacionamento com o Shed, ela basicamente não tem motivo para entrar e ela entra com o desejo oculto de basicamente querer destruir esse cara, porque ela sabe que geralmente esse é um sujeito que costuma também se relacionar com outras mulheres e descartá-las. Então, é meio que como se fosse uma vingancinha, né? Uma vingança oculta, assim, subliminar. Então, basicamente, a maioria dos sheds, e é claro, né, existem casos também de sheds que não necessariamente se casaram com Stacies e também foram feitos de betas, mas aí já é porque o cara ele é beta mesmo, né? Existem alguns casos pontuais aqui, mas eu não vou citar nomes, né? Eu não quero ter problema. Mas aqui no Brasil, assim, existe um médico que ele é bastante famoso aí por ser um beta na relação, né? E ele nem é casado com uma mulher tão bonita assim. Então, e existem também outros casos de sheds que eles se casaram bem. Por exemplo, o David Beckham. Ele até hoje ele é casado com a Victoria Beckham. E se você vê a foto, principalmente dos dois quando eles eram jovens, você vê que a Victoria Beckham, ela assim, ela é uma normezinha, entendeu? Ela é uma Beck. E ela ama o David Beckham e você vê que ele se impõe na relação. Quando existe até uma entrevista em que a Victoria Beckham estava falando algo e simplesmente o David Beckham diz e fala: olha, fala a verdade, aconteceu assim, 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 no meio da entrevista. E ela simplesmente fica calada, ela começa até a dar um risinho assim. Ou seja, ela é completamente submissa a ele. Por quê? Porque o David Beckham sabe se impor, ele não é beta na relação. Então existe isso também. O cara que ele é shed, se ele quiser se relacionar a médio e longo prazo, geralmente ele tem que fazer igual o David Beckham fez. Ele abaixa a régua. Você vê que em questão de aparência, o David Beckham ele é sim mais belo do que a Victoria Beckham. E ele também tem que saber se impor na relação. Então, geralmente, a mulher ela tem um certo gatilho instintivo, um gatilho baixo de medo de perder esse cara. E geralmente isso só funciona quando o cara ele sabe se impor, ele sabe se dar o valor na relação e sabe também ter o controle, né? Da parte masculina. A parte feminina, ela também tem um certo controle de algumas coisas, e a parte masculina no relacionamento requer que o cara assuma o controle daquilo que lhe é equivalente, daquilo que é a missão dele no relacionamento. Então, quando o cara ele sabe tomar posse disso, e geralmente ele se casa nessas configurações, é muito difícil o cara se dar mal, tá? Muito difícil, mas muito difícil mesmo. Agora, quando o cara ele é shed e ele resolve se casar com uma Stacy, geralmente ele vai se dar mal, cara. Geralmente ele vai se dar mal, não importa se ele é alfa, se ele é beta. Se ele for beta, então piorou, mas se ele, ainda que ele não seja, ele pode se dar mal, porque a grosso modo, cara, geralmente as Stacies elas vão entrar em um relacionamento com o shed para acabar com a vida dele. Entendeu? Por quê? Porque no seu íntimo elas odeiam o Shed. No seu íntimo elas têm um desejo oculto de acabar com esse cara, entendeu? Para passar uma mensagem subliminar para as outras de que ela é poderosa. Eu fiz esse cara se dobrar perante mim. Basicamente essa vai ser a motivação delas ao entrar em um relacionamento. Assim, elas não vão entrar precisando de ficar com o Shed, não. Elas não precisam, cara. Elas têm tanta validação que basicamente elas não têm motivo para entrar em um relacionamento. Então basicamente é isso. Então, a maioria das situações onde você vai ver um Shed se dando mal, geralmente tem dedo de Stacy no meio aí, velho. Então fica de lição aí. Acho que não existe Shed aqui que assiste meu canal, é muito difícil, mas se ficar de lição aí, pra aqueles que querem se relacionar a médio e longo prazo, velho, baixa a régua, bicho. Fica com o Stacy, não. Fica com uma backzinha ali, uma nota 5, nota 6 ali no máximo, que ela muito provavelmente vai te respeitar se você também souber se impor na relação. Muito mais difícil de você se dar mal do que você relacionar aí com uma Stacy, com uma mulher extremamente bonita. Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até a próxima.